Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, hoje a gente vai estar falando aí sobre os métodos estáticos e os métodos default, ou os default methods, que surgiram aí nas interfaces a partir da versão 8 do Java, tá? Basicamente, o que é um método default numa interface? É um método concreto, tá bom? Então a gente estava acostumado a ver um método concreto somente em classes. E agora a gente tem essa possibilidade também nas interfaces. E para isso a gente precisa dessa palavra-chave nova aí, chamada default. Tá bom? Então, essa palavra aí que a gente coloca na frente da assinatura do método indica que ele é um método default de uma interface. Legal? Bom, e aí o que muitos de vocês devem estar se perguntando é qual a motivação de a gente adicionar um método concreto numa interface? Bom, o que a gente sabe sobre as interfaces até então é o quê? Que todo método que existe dentro de uma interface, ele é um método público abstrato. E aí, consequentemente, toda classe que implementa determinada interface é obrigado a sobrescrever todos os métodos existentes naquela interface. Com isso, tá, a gente tem o quê? Pouca flexibilidade para estar evoluindo a linguagem. Por quê? Porque tem uma série de bibliotecas no mundo todo que implementam uma série de interfaces aí do Java. E se a gente adiciona um método novo naquela interface, a gente sai quebrando todas as classes que referenciam aquela interface. Por quê? Porque a partir dali ela é obrigado a estar implementando o método novo que foi inserido. Tá bom? Então, a motivação de incluir um método concreto numa interface é o quê? É conseguir evoluir a linguagem sem afetar todo o código já existente no mundo. Tá bom? Bom, vamos lá para a prática então, tá entendendo aí a utilidade desses caras e também eu vou estar comentando e mostrando para vocês sobre os métodos estáticos. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso estudo aqui criando uma interface. Vamos criar a interface aqui veículo, tá? A interface veículo que vai ter o método getModelo, vai ter o método acelerar, vai ter o método desacelerar, tá? E aí a gente vai criar dois métodos default. Então a gente vai criar um método aqui ligar alarme, que retorna uma string, ligar alarme. Então a gente retorna uma string ligando o alarme do veículo. Vamos colocar ligando o alarme do veículo. E aí a gente vai criar um outro, aqui que é o desligar alarme, desligando o alarme do veículo. E aí, como a gente tem a nossa interface, a gente precisa criar uma classe que implementa essa interface. Então, a gente vai criar a classe carro, que implementa essa interface. E aí a gente vai criar um atributo aqui para modelo, vai receber o modelo no construtor. E aí a gente precisa sobrescrever os métodos abstratos, tá? Que é o método getModelo, que é o método acelerar. Vamos colocar aqui, ó, o carro está acelerando. E aí a gente precisa sobrescrever também o método desacelerar. E aí a gente coloca o carro está desacelerando. Bom, então definimos a nossa interface, criamos uma classe que implementa essa interface e agora vamos instanciar essa classe e trabalhar com ela. Tá? Então vamos passar o modelo aqui, um Porsche. E aí vou colocar aqui o meu carro, vou invocar o método getModelo, vou mandar imprimir ele aqui. Tá? Vou executar o método acelerar. Vou colocar o método desacelerar. Vamos imprimir aqui o método ligar alarme, tá? E aí vamos colocar o método desligar alarme. E aí vamos mandar executar a nossa aplicação, tá? Então o que a gente espera aí é que esses métodos sejam invocados e os respectivos valores sejam impressos aí pra gente. Então, imprimiu aqui o modelo, imprimiu aqui o método acelerar, desacelerar e assim por diante. Bom, até aí, maravilha, né? Nada muito de diferente. O que a gente viu aqui de diferente é o quê? Que os métodos default, a gente coloca um corpo neles, tá? E aí, automaticamente,
quando a gente implementa essa interface que possui esses métodos default, a gente já ganha eles por padrão e não é obrigado a estar fazendo a sobrescrita. Poderia estar fazendo a sobrescrita desses métodos? Poderia, não tem problema algum. Mas a magia deles é que eles já são herdados e já possuem toda a estrutura para a gente estar utilizando. Bom, outra coisa que pode estar acontecendo aqui é o seguinte, tá? A gente pode estar criando uma outra interface. Então, a gente vai estar criando a interface aqui, alarme. E aí, a interface alarme possui esses dois métodos aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, interface alarme, ligando o alarme. Vamos colocar só assim. E desligando o alarme, tá bom? Então, criamos uma outra interface aqui. E aí, agora, prestem atenção, tá? Então, vamos falar que o carro, além de veículo, ele implementa alarme. E aqui a gente tem um ponto de atenção, tá? Por quê? Porque aqui tem um conflito. Porque o método ligar alarme, ele existe tanto na interface veículo quanto na interface alarme. Com isso, tá, o Java ele dá um erro. Por quê? Porque ele não sabe qual que é o método que ele deve considerar. E, na verdade, ele não sabe de qual interface que ele deve considerar. Se é do veículo ou se é do alarme. Então, ele exige que a gente faça a sobrescrita. Então, a gente vem aqui e fala assim, ó, implementa os métodos aí, ó, ligar alarme e desligar alarme, tá? E aí, por exemplo, vamos supor aqui que a gente quer usar a implementação de veículo. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso com a seguinte semântica. Coloco a interface aqui, coloco o super, tá? E coloco ligar alarme. Com isso, eu consigo estar referenciando o método lá da interface veículo. E aqui, a mesma coisa. Eu posso também fazer o contrário. Quero usar o método aqui desligar alarme da interface alarme. E aí, eu faço isso, tá? E aí, se a gente mandar executar aqui o nosso código, tá? Vamos verificar agora as saídas desses dois métodos aqui, ó. Aqui, esses caras que importam para a gente, ó. Ligando o alarme do veículo. Então, ele pegou e utilizou a implementação aqui do veículo, como a gente pediu para ele, né? Ligando o alarme do veículo, que foi o que a gente referenciou aqui. E na parte de desligar o alarme, a gente usou o método da interface alarme, tá? Que é o quê? Desligando o alarme. Por isso que foi impresso somente desligando o alarme. Maravilha, muito bacana, tá? Então tem que ficar atento a essa parte. Quando ele implementa duas interfaces que possuem os mesmos métodos default, a gente tem que fazer a sobrescrita para falar para o Java qual que é o que a gente quer estar utilizando. Então esse é o ponto de atenção aí referente a quando há esse conflito aí de métodos default, tá? Outro ponto interessante que a gente também vai comentar, tá? A gente comentou sobre os métodos default, agora a gente vai comentar sobre os métodos estáticos. Então, o método estático é o mesmo método estático que a gente pode estar criando numa classe, tanto numa classe abstrata quanto numa classe concreta. A assinatura é a mesma. Defino aqui como estático. Tá? Então, vou colocar aqui ó, que ele vai calcular cavalos de potência. Tá? E aí, vamos supor que ele recebe o RPM aqui e recebe o torque. E aí, a gente pode estar colocando aqui o cálculo que a gente quer estar fazendo. Então, vou fazer o RPM vezes o torque, tá? Dividido aqui pelo valor da minha conta. Bom, então esse método aqui só para ilustrar a ideia, tá? O cálculo aqui não tem nenhum valor para a gente, o importante é o quê? A gente entender a assinatura, ó. Coloquei static aqui para indicar que é um método estático, e aí do resto é da mesma forma que a gente já conhece, já está acostumado a lidar com os métodos. Pessoal, por que os métodos estáticos agora podem ser criados na interface? Tá? Porque muitas vezes o que acontece no dia a dia? A gente acaba criando uma classe que não tem valor semântico nenhum para o nosso sistema, somente para a gente agrupar os métodos estáticos. Geralmente são as classes helper ou algo do tipo. São classes que têm um conjunto de métodos estáticos e que não guardam estado algum. Só serve para a gente estar agrupando determinado conjunto de métodos. E agora, dessa forma, a gente consegue estar agrupando os métodos
estáticos que fazem sentido para determinada interface, a gente consegue agrupar na própria interface. Tá? Com isso a gente tem uma organização melhor, a legibilidade melhora, tá? E a gente consegue organizar melhor a estrutura do nosso código. Tá? Essa é a grande vantagem aí. E para estar utilizando esse método que a gente definiu aqui? Bom, pego aqui a interface, tá? Então vou colocar aqui, ó, mandar imprimir, tá? Pego a interface, calcular, aí passo os valores que eu quero, por exemplo, 2.500 aqui, 480 de torque, e aí peço para ele fazer o cálculo aqui para a gente. Vamos estar executando esse cara e vamos verificar o que ele retornou. Tá? Então fez a conta lá bonitinho, e aí a gente tem um método estático agora numa interface. Show? Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima videoaula.